Bom, gente, nessa questão eu já fiz algumas anotações prévias porque eu vou querer falar um pouquinho, tá? Então preste muita atenção que eu vou fazer alguns comentários. Para quem, por exemplo, lembrou dos ternos pitagóricos, e eu lembro que em pelo menos 2 momentos eu já falei sobre eles, conseguiu fazer essa questão assim, extremamente rápido. Era só lembrar ali, enfim, qual era o pitagórico, 5, 12, 13, beleza, marquei 13, só que é 1 a menos 12, tá. Mas quem não lembrou, não fez associação tão rápido, enfim, não é que nem questão de não saber. Às vezes não vai, né, por um caminho que parece óbvio, não tem problema, não tinha problema. Mas eu só faço um comentário, porque essa questão ela fazia uma espécie de pegadinha nessa relação de qual número que está ao quadrado para a posição da figura, né? Porque, tipo assim, essa é a primeira figura, mas ela é o 2 ao quadrado. A segunda figura é um 3 ao quadrado. A terceira figura é um 4 ao quadrado. Tá se ligando? Tá sacando que sempre a posição da figura, né, a ordinalidade da figura, é sempre uma unidade a menos do que o número que está ao quadrado. Aqui, por exemplo, seria um 5 ao quadrado. É que ficou ruim de anotar. Aqui é um 5 ao quadrado, aqui é um 4 ao quadrado, aqui é um 3 ao quadrado e aqui 2 ao quadrado. Beleza? E aí seguiria esse padrão. Aí ele comentou de um pitagórico que a gente já falou com certeza e você já deve estar ligado aí nesse pitagórico, que é o 3, 4 e 5, né? A gente fala de pitagórico, o que seriam os ternos pitagóricos ou triângulos pitagóricos? São os triângulos retângulos, então triângulos que obedecem essa lei, né, do Pitágoras, essa relação do teorema de Pitágoras, e que têm lados inteiros. Por isso eles são chamados de pitagóricos. Inteiros e positivos, né? Óbvio. Positivos, óbvio. Bom, então para qualquer triângulo que seja retângulo, sempre a hipotenusa ao quadrado vai ser a soma dos quadrados dos catetos. E aí tem alguns casos em que sempre produz 3 lados inteiros. Isso não é uma regra geral. Às vezes produz. Aí tem alguns famosos que acabam, né, surgindo com mais frequência, no vestibular sobretudo, 3, 4 e 5. Tem outros também, 5, 12, 13, 8, 15, 17, enfim, tem algumas possibilidades. Nessa questão ele trabalhou com 2, com 3, 4 e 5, e a resposta era o 5, 12 e 13. E eu queria te mostrar o porquê. Bom, ele falou, né, da quarta figura e a 11ª figura. Toma cuidado para você não fazer o Pitágoras com 4 e com 11. Se você fez, você ainda deve ter encontrado um valor meio esquisito. Porque a quarta figura, ela tá até escrito, ela estava na questão, era o 5 ao quadrado, né? Então, quarta figura, 11ª figura seria um 12 ao quadrado, é uma, né, o número que está ao quadrado é sempre um a mais em relação à figura, ou a posição da figura é sempre uma a menos em relação ao número. Essa era a pegadinha que ele queria propor. E ele propunha também esse N. Toma muito cuidado, porque lá no comando final ele falou assim, os quadrados representados pelas quartas, 11ª e 80ª figuras determinam uma outra tripla pitagórica, sendo o valor de N igual a... Então vamos lá. Por que eu sei que, por exemplo, isso aqui vai ter que ser a minha hipotenusa, né, o oposto a 90? Porque sempre a hipotenusa é o maior valor, né? Então a gente vai ter necessariamente isso aqui como o maior valor. E aí, tanto é que bate com 13. Mas acho que até que valeria ele falar isso mais explicitamente. Mas ainda assim, fazendo Pitágoras, a gente teria o seguinte, ó, 5 ao quadrado, né? A quarta figura 5 ao quadrado, 25. 11ª figura, 2 ao quadrado, no final lá vai dar 144. Aí, algumas possibilidades de você, né, atribuir uma variável para isso aqui. Você poderia chamar esse n aqui embaixo de n ao quadrado. Acho que não era um problema. Só toma cuidado na hora de você lembrar de que a posição da figura é uma coisa diferente do número. E é uma relação. Aqui em cima é a posição da figura, de preto. E aqui embaixo, de roxo e agora de verde, que eu já anotei, seria, né, os lados ao quadrado. Aqui é 4 por 4, né? O lado 4 do quadrado. Aqui, 5 por 5. Por isso que é 5 ao quadrado. Aqui é 3 por 3. Aqui é 2 por 2. Sim? Então eu fiz o Pitágoras, eu chamei esse valor a princípio de A, tá? Eu antecipei a solução, então ficaria assim. A ao quadrado, eu estou só realizando Pitágoras, beleza? Estou fazendo o teorema de Pitágoras para esse triângulo. Então seria assim, A ao quadrado, valor que ainda não sei, igual a 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, sim? 2 ao quadrado é 144, 5 ao quadrado é 25, esse somatório dá 169. Um número que é ao quadrado de 169 seria mais ou menos 13, mas aí como é um lado de quadrado e tudo mais, quantidade de pontos também, não tem a possibilidade de menos, né? Absolutamente 13. Com o lado sendo 13, toma muito cuidado, né? Porque se fosse uma questão do Enem, com total certeza teria alguma das opções assim, 13 para marcar isso, provavelmente na letra A, e não é, né? Não é, o 13 é o valor do lado, mas o lado não coincide com a posição da figura. Ele pergunta a posição da figura, porque a posição da figura é que ele chama de enésima posição, sacou? Então por isso que esse N vai valer 12. É a 12ª figura. 12ª figura vai ter sempre 1 a mais, 2 mais 1, 13 de lado, né? Um quadrado de lado 13. Tudo bem? Então muita atenção aí. Eu fiz questão de fazer vários comentários nessa questão porque
Se trata de um elemento, assim, né? O Teorema de Pitágoras é um elemento muito importante pra gente, algo bem básico mesmo para você encarar qualquer prova de vestibular, com um edital parecido com os nossos, da UERJ, do Enem. E ainda assim, cara, trabalhar com esses termos pitagóricos, eles podem sempre acelerar as nossas soluções, porque são alguns conhecidos, sobretudo 3, 4 e 5. Já é? Então é isso.